Alcari, a gente, se você me permite, eu vou ousar dizer que aquela última a explanação sua, o que bateu em mim foi a importância do cuidar. Com Então, certeza. quando o seu querido pai, meu amado tio Alcari, colocava você, Oneida e Paulinho para se revezarem, ele não estava tomando conta de vocês, estava cuidando de vocês. Com Quando uma certeza. pessoa vinha na memória do Alcari lá de São Domingos, né, ele não tomava conta, ele cuidava. E é mesmo, Verdade. todos os exemplos que você mencionou, todos eles falam do cuidar. E me parece importante, numa reflexão, num momento como esse que nós estamos vivendo, e aí eu quero compartilhar, eu acho que isso não é só na medicina, nós temos que aprender a cuidar das coisas. Meu campo de estudo, a minha vocação é a pesquisa sobre relações econômicas. Tá? E eu sempre digo que se eu olho para a economia para tomar conta dela, que é uma visão lamentavelmente dominante das correntes econômicas, eu estou fazendo um grande malefício à humanidade. Mas se eu olho para as relações econômicas envolvidas na produção, na circulação, na distribuição de bens, serviços e conhecimento, que essa é a essência da economia, se eu estou cuidando disso e olhando que as relações sociais são relações entre humanos, e a relação entre os humanos e todos os demais seres viventes, lá da sua fisiologia comparada. Né? Então, ele me encanta isso, porque você me acompanhou, você me deu apoio no momento em que eu aprendi muito o valor do cuidar. Eu acompanhei, felizmente, a sua tia Dalva, minha mãe Dalvinha, foi uma longeva, né? E me deu uma oportunidade extraordinária de buscar cuidar, aprender a cuidar dela. Não tomar conta. Tomar conta, eu achava que todo mundo tomava conta, as cuidadoras, todo mundo tomava conta. Eu queria cuidar dela, aquele tempo, aquele carinho, mesmo quando a medicina dizia, olha, ela não está entendendo, né? Colegas médicos seus, É verdade. aí você não está entendendo nada, você está aí, está fantasia. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, essa maneira como você colocou, porque você está me permitindo que a gente pode, independentemente se está na biologia, se está na medicina, se está nas áreas, digamos, qualquer área, se a gente tiver este ensinamento do cuidar, valoriza. Eu gostaria de saber o que é a medicina para o médico, o professor, o gestor de hospital, Alcari Simões Júnior. Você falou, você já falou, é cuidar, né? Medicina no fundo, é aquilo que eu comentei. As pessoas têm um corpo, né? E nós, médicos, temos esse cuidado com o corpo, né? No fundo, é isso que eu gostaria muito que todos os médicos não esquecessem disso, né? Independente do sofrimento que acompanha, né? Medicina, no fundo, é cuidar. E cuidar, eu vou até fazer um comentário aqui com você. Aonde é que a gente pega? Por exemplo, nós estamos diante de um problema de saúde grave, né? Uma doença infecciosa, né? etc. Então, os professores nos ensinam o seguinte: qual é o quadro que vai ser grave? Aí eles explicam, ó, as doenças infecciosas, a gravidade delas se posicionam em 3 pontos, né? A saúde do hospedeiro. Então, se o paciente está com um corpo bom, está fazendo os exercícios, se alimentando bem, dormindo bem, ele tem um corpo resistente. Segundo ponto, a agressividade do micróbio, no caso aí. Nós temos o Covid, e por incrível que pareça, Arlindo, apesar de, assim, numa visão
primeira, a gente achar que esse bicho é agressivo, ele não é, não. Ele é pouco agressivo, tá? Eu vou fazer uma comparação com você, fazendo os descontos, obviamente, da progressão da medicina. Na época que a última pandemia foi a gripe espanhola, de 1918 a 1921. Na época, o mundo tinha 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Morreram 55 milhões de pessoas. Hoje, o mundo tem 7 vezes mais. Se fosse guardar a proporcionalidade, teria que estar morrendo. Opa, houve interrupção aí, foi no meu? No entanto, 370 milhões de pessoas. E, no entanto, não chegou a 1 milhão. Ele não é agressivo. É lógico que nós temos os recursos de hoje, tudo direitinho, né? Mas isso é um fato. E o terceiro ponto é a quantidade de micróbios que entra no corpo. Então, você tem defesa, agressividade do agente e a quantidade de micróbios. Aí é o reforço que a gente faz para a máscara. Na higienização de mãos. Veja bem, se você está na rua sem máscara, e você sabe que o grande problema desse quadro infeccioso, né, é exatamente o indivíduo que é o portador são. Ele não tem doença, mas ele está cheio de micróbio. Um espirro, uma tosse que o indivíduo desse dá sem a máscara, espalha vírus numa quantidade monstruosa. E se você não está com a máscara, você é invadido por um número enorme. A natureza constrói muito bem. O fato de você ter o micróbio positivo nas vias aéreas não significa que você vai ter doença, porque aqui, nesse eixo aqui, tem por trás ali desses tecidos da gente chama da mucosa, a natureza constrói ali um sistema linfocitário de célula de defesa que o bicho, para atravessar aquilo ali, passa aperto. Né? E não consegue. Então, o fato de ter positivo não significa que vai ter doença, porque ele tem a resistência própria. E a máscara ela funciona até como uma vacina, porque se você for inoculado com poucos germes, esses germes às vezes não vão te dar a doença, mas deflagram o sistema de defesa orgânico. Então, desta forma, você fica protegido. A imagem que eu gosto de dizer nisso, eu falo muito no meu consultório, para alguns rebeldes que não gostam de usar máscara, eu falo o seguinte, a questão do número de germes equivale a você cair numa floresta e vem 2 lobos te atacar. Você dá uma varada num, sobe na árvore, você escapa. Mas se vier 10, a importância da máscara está aí. Né? Você evita que um número grande, a higienização de mãos, etc. Então, nesse mesmo raciocínio, 2 lobos vão matar um indivíduo se ele está frágil, se ele não tem como se defender. E, da mesma forma, 10 vão matar um atleta. Então, essa visão ela é muito, muito importante. Então, nós médicos temos que estar sempre estimulando a questão da prevenção, né? Boa alimentação, bom sono, tirar o estresse ao máximo possível, evitar que o cérebro fique preso só nas coisas ruins. Ficou zangado o resto da vida porque o cocô do passarinho caiu na roupa dele e não está ali, não está se preocupando que está fazendo ninho na cabeça dele, né? Então, esse aspecto da gente orientar o paciente, divulgar o exercício físico, né? Tudo isso direitinho, o bem-estar da família. Esses dias mesmo atendi uma menina que estava se considerando muito estressada, adoecendo com muita coisa, e um dos exames, que não foi nem eu que pedi, mostrava que ela estava com uma taxa do cortisol muito alta. Cortisol é um hormônio produzido na suprarrenal. A suprarrenal produz 3 hormônios, né? Os minerais corticoides, que controlam o sal, o potássio do corpo, os íons, né? Os sais, os glicocorticoides, né? Que são esses corticoides de forma geral, que controlam os processos infecciosos, etc., e os hormônios sexuais, que são pequenininhos ali na suprarrenal.
E ela estava com esse cortisol extremamente alto. E ele aparece exatamente naquela pessoa sob estresse, o ACTH. Qual é o resultado disso? Baixa um pouco o sistema de defesa dele. Então, viver bem, né, ter alguma coisa em que ele pode soltar, vamos dizer, os seus estresses, é fundamental para a saúde, né? Eu pego muito adolescente que me procura lá por causa de crescimento, de peso e altura, e eu sempre pergunto a eles, qual a coisa de arte que você faz? Qual a coisa diferente que você faz? Você toca flauta, toca violão, você pinta, você faz um esporte, pratica algum esporte? E é muito interessante que a grande maioria não está todo mundo preso nas casas. Então, você tem que estimular, isso faz parte da sua saúde. E aí eu lembro outra experiência muito interessante do meu saudoso pai, você está falando aí, realmente era um grande educador. Eu lembro que quando eu fui fazer medicina, tem 2 episódios interessantes, mas um dele é muito interessante. Eu fiquei meio desesperado, né? Pô, tem que estudar para burro, né? E ele fez uma casinha lá atrás, um galpão, para a gente sair de dentro de casa e ficar estudando, concentrado. Tinha os livros da gente, as coisas, tudo lá atrás, né? Aí eu comecei a estudar, lindo, direto. Aí o papai, uma hora chegou, foi lá e disse, meu filho, que é, pai? Você é mais inteligente do que Deus? Como é que é? Você é mais inteligente do que Deus? Por que o senhor está falando isso? Porque a orientação é 6 dias trabalhe e 1 dia você descansa. Ele sabe por que está falando isso. Por que você está estudando direto? 1 dia você tem que pegar sua bicicleta, pegar os amigos e fazer leitura, some com esse negócio de estudo. E eu descobri que ele está coberto de razão, né? E isso é um fato real, né? Quando a gente está cansado, né, Arlindo? Você fica 6 horas para estudar uma página do livro. Quando você está descansado, em 2 horas você lê quase um livro. Que bom que você dá esse depoimento, porque todas as vezes em que eu tenho um embate sobre meritocracia, eu sempre digo que eu devo muito à sabedoria da minha mãe, que quando me encontrava na famosa virada de noite para estudar, para me preparar para o dia seguinte fazer uma prova, e aí não era nem vestibular, né? Uma prova normal. Meu filho, deixa isso para lá, vai dormir, bota o caderno debaixo do travesseiro e vai passar por osmose. E, no fundo, o que ela estava me indicando, assim como o Teocari estava te indicando, é que você precisa dar tempo. Agora, imagine quem não teve o privilégio de ter um pai como Alcari, ou não teve o privilégio de ter uma mãe como Dalvinha, e que, até por falta de experiência, e que diz, não, meu filho, eu vou preparar mais café para você resistir mais. Ou seja, e aí eu sempre conto essa história, que é exatamente para diminuir aquilo que o meu ego disse, isso é meu mérito. Não, é um mérito de inúmeras pessoas que estiveram na minha vida, que estão na minha vida, e que foram me guiando, foram me moldando, e a gente precisa ter essa humildade, porque senão a gente está sempre se comparando, e a gente está normalmente comparando, dizendo quem está abaixo não tem o mérito que eu tive, porque eu me esforcei mais. E você está dando um exemplo extraordinário. Desculpa a interrupção, mas eu acho que é um pouquinho dessa conversa. É isso mesmo. Mas são coisas que realmente modificam, né? São pontos. Você vê que eu tô lembrando disso aqui eu lembro direitinho onde eu estava, quando o papai me pegou e falou assim: você é mais inteligente que Deus, cara? Outra coisa muito interessante que tem a ver até com o ser médico, né? Na realidade, a gente é um fruto, é um conjunto, né? Que vai somando dentro da gente algumas pequenas experiências e que vão depois a gente abrindo isso na forma de viver. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe não gostava muito de brigar, mas ela tinha algumas atitudes muito interessantes. E uma das que me marcou muito,
é que, às vezes, na igreja, a gente tinha aqueles grupos, iam todo mundo lá para casa, depois da igreja, era um quintal grande, a gente brincava, o papai deixava muito aquilo. E tinha uma mocinha lá, mas ela era a mais feinha da coisa. Mas só que a danada, cara, quando a gente apostava a corrida, ela ganhava de todos nós. A moleca tinha uma... E, rapaz, a gente virava bicho, né? Aí começava, perna de saracura, cabelo de sarará, a gente fica... Aí minha mãe viu aquilo e chegou para a gente, vem cá, vocês já viram como a orelha da Neia é bonitinha? Como é que é? A menina realmente tinha uma orelha, um desenhozinho, rapaz. Então, ela, em vez de brigar com a gente, que não podia fazer aquilo, ela mostrou para a gente que em tudo tem coisas especiais. E a gente nunca mais conseguia ver nada na Neia, só achava a orelha da Neia bonitinha. E, no fundo, é isso que a gente tem com alguns pacientes, né? Recentemente, eu vi a importância da gente sempre dar oportunidade. Eu vi agora, recente, num programa de televisão, uma criança que teve uma paralisia cerebral e tinha o dom do ouvido absoluto. E um professor dele da igreja descobriu aquilo e o moleque canta, enrolando o corpo, que ele teve a doença, né? E é um negócio assim impressionante, Arlindo. Então, mostra que na gente nós temos que, de qualquer forma, sempre procurar as coisas boas. Em medicina, a gente não foge disso, né? Se o indivíduo tem... Eu, às vezes, até aproveito algumas coisas de alguns pacientes para buscar uma maneira dele se cuidar. Eu tinha um paciente que tinha uma personalidade muito forte, e eu falava com ela, ela não conseguia fazer as orientações que a gente fazia. Eu falei assim, olha, você está usando a sua personalidade de forma errada. Você tem uma personalidade muito forte, mas para fazer o que você quer, que está errado, você tem que fazer esse cara. Doutor, é verdade, você não faz o que precisa ser feito. Você usa a sua personalidade para outros lados. Então, medicina é um somatório disso, que a gente gostaria muito que os colegas médicos sempre ficassem atentos, né? Tem um monte de ser humano fantástico que a gente está aprendendo com eles, muita coisa em termos de tudo, né? Eu me lembro de uma senhora que também está aqui guardado na minha cabeça, um consultório que eu tinha no Jusmar, a neta estava com obesidade, né? E não conseguia se cuidar, né? E essa avózinha lá de Alto Laje falava para ela, doutor, a gente sempre diz para ela que ela tem que esquecer ela, porque se ela não esquecer ela não vai te obedecer. Vai continuar gorda, que ela não quer fazer. Olha só que espetáculo, né? Uma senhorinha simples lá me deu aquela dica, e é a verdade, aquilo foi de onde eu descobri até essa forma de falar com essa pessoa de personagem. Você esquece você, porque senão você não vai corrigir. Alcari, você, obviamente, não é só lembrado por essa senhorinha lá de Alto Laje, você é lembrado por milhões de pessoas, acho que centenas de mil de pessoas, ou dezenas, eu não sei, pelo doutor Alcari do consultório. Você também marcou inúmeras pessoas na própria formação médica, por ter sido o professor de medicina, o professor de biologia lá no cursinho. E, sem dúvida nenhuma, você também marcou colegas de profissão, toda a pessoa de gestão e paciente de um hospital. São 3 dimensões aparentes. E é interessante porque teve gente que só te conheceu numa dimensão. E você tem essas 3 dimensões, além de outras. O doutor Alcari da igreja, o doutor Alcari, o tio Alcari, o primo Alcari, etc, etc. Mas como é que as 3 dimensões, consultório, sala de aula, o aprendizado, e o hospital se suplementaram? Porque eu sempre digo que não se trata de um copo meio cheio que você vai completar.
Você nunca completa uma atividade, nunca completa a outra, ela suplementa, porque o corpo vai transbordar, se a gente souber usar. Complemento. É verdade, complemento. Na realidade, porque são condições um pouco diferentes, né? O doente de hospital é um doente que está mais fragilizado, né? Então você tem que ter um trabalho com ele um pouco diferente, né? Eu trabalhei muitos anos em CTI, né? E lá também me permita mostrar uma outra experiência que eu tive, que também foi um divisor de águas para mim a respeito disso que eu, na conversa inicial, falei, nós temos um corpo que vai gastando. Eu me lembro que eu estava chegando no plantão, eu lembro até o leito, 706, o primeiro à esquerda, e a paciente falou assim, doutor, eu fui lá, o que houve? O senhor pode chamar um padre para mim? Eu falei assim, um padre? O que houve? A senhora está se sentindo mal? Eu falei assim, não, estou não, mas... Aí eu fui lá ver qual era a doença, que eu estava chegando no plantão, e era uma patologia que, em princípio, não era para matá-la, um quadro pneumônico, mas ela estava bem assim. Eu falei assim, mas a senhora está bem, está evoluindo bem, por que a senhora está querendo chamar o padre? A senhora está sentindo alguma coisa diferente, alguma coisa? Aí ela falou assim, eu estou achando que o senhor está notando que eu estou bem, né? Assim, não, eu estou estranhando que a senhora está querendo isso. Doutor, eu tenho a cabeça boa, mas meu corpo tem 92 anos. Então, ela tinha exata consciência que era um corpo envelhecido. Então, o hospital tem isso, né? Ele traz a realidade da questão da morte de forma muito clara, mas não era um sentido que ela estava assim, angustiada, não. Era uma consciência de que... E isso eu acho fundamental para a gente usufruir a vida. Eu aprendi isso, né? Você tem que usufruir a vida quando eu implico com o netinho, quando ajuda a fazer aqui mesmo. Tem uns aqui que o Pedrinho, eu acho que eu sou tão moleque com eles que eles sacam. Um dia eu cheguei em casa, o Pedro é o da Fabiana, ele não me viu e a moça estava dando comida a ele. Ele não me viu, eu fui por trás da parede e puxei a orelha dele. Aí ele falou assim, vovô... sem olhar, já sabia que era o avô. Então, essas coisas são muito... Né, você usufrui da vida, não perca tempo com essas coisas. O doente, né, do consultório é aquele doente que você cabe a orientação. Até uma das preocupações que eu tenho no meu consultório é melhorar a qualidade de vida das pessoas. As pessoas não têm que estar ficando presas, elas têm que fazer o que têm que fazer, os cuidados, tudo direitinho. Eu cito muito para alguns doentes mais rebeldes, que eu cuido muito de obesidade, né? Não tanto, mas bastante, né? Mas uma das coisas que eu sempre peço a eles é o seguinte, você tem que entender que se você for fazer a sua vontade, você vai ficar do jeito que você está. Você não vai perder peso. Então, você tem que fazer a orientação de cá. É essa que você tem que fazer. E eu conto algumas experiências de alguns pacientes. Assim, alguns pacientes chegam e falam para mim assim, doutor, mas como é que fica eu aí? Não, a partir do momento, eu cito, eu tenho pacientes que a partir do momento que chegam no meu consultório, doutor, eu estou gorda, o que eu tenho que fazer? Aí esse paciente vai ter um resultado excelente, porque a minha função como médico é ver se aquela obesidade é doentia ou não. Se ela não é doentia, não tem um problema glandular, não tem coisa, aquilo é o descontrole entre a quantidade de caloria na ingesta e o que ela gasta. Então, aquilo não, é só questão de ajuste. Então, quando o paciente fala assim, então tá bem, doutor, tem que fazer isso? Tem. A pessoa acaba a ansiedade dela e ela passa a ter um resultado melhor, porque ela separa as coisas. É o que, no fundo, quando a gente obedece os pais, né, a gente tem mais uma orientação. Eu lembro muito de uma a questão da obediência aos pais. A Juliana, que, lá do Canadá, uma certa feita, ela era novinha,
e a Regina pediu para ela fazer um negócio que ela não queria fazer. Ela falou assim, teve uma hora que ela falou assim, mãe, eu vou te obedecer porque você é minha mãe, mas eu não concordo, não. Então, isso traz para a pessoa a orientação adequada, né? A confiança de que aquilo está certo. Então, isso aumenta também muito a responsabilidade da gente como profissional. Você tem que estudar para você ter segurança de que o que você está orientando é realmente o melhor, né? Em relação à questão de dar aulas, eu sempre aproveitei algumas experiências de vida que ajudam as pessoas. Eu me lembro de ele formou junto com o Flávio, e ele uma vez me achou e falou assim, professor, aconteceu comigo uma situação igual o senhor contou na aula. Assim, o que eu contei para vocês? Eu conto tanta história. Aí ele falou assim, o senhor disse que o senhor estava fazendo uma prova, lá eu estava fazendo um concurso para ser médico da Marinha de Guerra. E eu fui para o Hospital Marcílio Dias fazer a parte oral da prova, né? E o professor me fez umas perguntas e eu estava respondendo tudo, mas teve uma hora que ele começou a me espremer numa determinada condição lá. Eu falei assim, olha, professor, eu não tenho uma resposta para o senhor, não. Mas, num caso desse, eu fico do lado do doente, peço mais exames e vou achar a solução. Ele olhou para mim e falou assim, você é um cara safo, mas eu aceitei a sua resposta. Que, na realidade, o que a gente precisa como médico é a responsabilidade de você, porque a gente não tem o domínio total, né, Rendo? Na realidade, a medicina, você vê que esse vírus aí deu um banho em todo mundo, principalmente no início, até a Organização Mundial de Saúde, algumas revistas se enrolaram totalmente, agora que as coisas estão clareando, né? E existem algumas coisas muito interessantes a respeito disso, a beleza da medicina. Os nossos antepassados realmente fizeram as bases da medicina na parte humana que são realmente especial, né? Tem uma declaração de Helsinki, eu acho que é de 36 ou 46, em que ele diz o seguinte, quando existir doenças novas, o médico tem autoridade para escolher os seus tratamentos, segundo a sua experiência, a sua vivência. E é isso que vai construir a experiência das curas, né, depois. Então, na realidade, essa responsabilidade com a saúde é que é a marca registrada de todas as suas atividades, quer seja no consultório, quer seja no hospital, quer seja falando para os colegas, no sentido deles crescerem, né, na formação. Medicina, eu sou um apaixonado por ela, acho que é uma profissão que nos ensina muito, nós aprendemos muito mais com ela. Muito, muito. Você não precisa falar dessa paixão para quem já teve um mínimo de contato com você. Alcari, a gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta para o nosso bloco final. Pode ser? Claro.